Ainda nos Estados Unidos, a oponente de Donald Trump, do Partido Republicano, Nikki Haley, venceu as primárias em Washington. Essa é a primeira vitória da ex-governadora da Carolina do Sul, que recebeu 63% dos votos. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, venceu as primárias presidenciais republicanas em Washington, capital do país. A pré-candidata obteve 62,8% dos votos, enquanto Donald Trump teve 33,3% dos votos. Com a vitória em Washington, Haley conseguiu 19 delegados para a disputa interna do Partido Republicano. E a vitória da ex-governadora da Carolina do Sul, a primeira nessas primárias, ocorreu na véspera do que se espera ser uma semana decisiva para o Partido Republicano. E isso porque nesta terça ocorre a chamada Super Terça, quando a maioria dos delegados para a convenção partidária estará em jogo. O ex-presidente Donald Trump dominou todas as outras disputas de indicação e está prestes a angariar mais delegados na Super Terça. Quem vai explicar um pouco mais sobre o cenário eleitoral lá nos Estados Unidos é o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Professor, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Professor, quando a gente olha para a expectativa do que vai acontecer amanhã, essa super terça, e pelo menos como os candidatos vão se comportar, acompanhando a mídia internacional e também como os eleitores aguardavam essa super terça, a gente hoje acompanhou ao longo do dia com correspondentes internacionais dizendo que todos os eleitores acompanham exatamente o mesmo cenário formado do que eles viram na última eleição e que isso de alguma forma acabava colocando um pouco do interesse um pouco para mais longe. A única possibilidade amanhã do Partido Republicano ter qualquer tipo de alteração, olhando para Nikki Haley, isso é muito remoto. Trump, de fato, amanhã possivelmente ganha em relação às disputas que acontecem nesses 15 estados? Com certeza. As previsões que nós temos é de que ele vai sair vencedor. Na maioria das prévias, inclusive essas da super terça. Em algumas exceções, você tem aí a derrota dele. Lembrando aqui que, na verdade, os principais oponentes dentro do Partido Republicano acabaram sendo afastados ainda no início do pleito. Então, você teve ali uma série de governadores com bastante robustez nas suas candidaturas e que acabaram não conseguindo levar adiante. Então, agora, a oposição, a candidatura dele é muito fraca dentro do partido. E como ele tem conseguido vitórias judiciais, vocês acabaram de mencionar agora na Suprema Corte, e as pesquisas eleitorais indicando ele como grande favorito, e também, como a gente sabe, Joe Biden tendo muitos problemas na sua gestão, uma popularidade baixa, tudo isso faz com que a sua candidatura fique cada vez mais robusta, que, por óbvio, mesmo oponentes dentro do Partido Republicano, oponentes da sua candidatura, imaginando que outra possibilidade seguiria uma linha mais tradicional do partido, já que Donald Trump continua sendo um outsider, mesmo depois de ter sido, presidente da República, ele não era um quadro tradicional do partido. Mesmo com tudo isso, o que vai prevalecer é o fato de que ele é o grande favorito a vencer as eleições, e isso vai ajudá-lo em todas as outras etapas da sua pré-candidatura. Então, é muito difícil que haja qualquer tipo de revés representativo e, provavelmente, o caso que teve aí em Washington, D.C., onde ele perdeu, seja um dos poucos ou dos casos isolados que não vão reverter a sua candidatura final, que é a favorita. Professor, olhando para essa sua afirmação, que ele se torna, ele é, obviamente, se a gente olhar as últimas pesquisas, todas dão ele como o grande favorito para as eleições norte-americanas, em mais um encontro contra Joe Biden. O quanto a candidatura de Joe Biden e o caminho que o Partido Democrata tem tomado até aqui fica em xeque, ou seja, o partido não tem nem uma empolgação com o principal candidato, os eleitores não se empolgam com Joe Biden e também as relações internacionais de Joe Biden, como ele tem lidado com os conflitos e os problemas econômicos da inflação, jogam totalmente contra o Partido Democrata para essas eleições? E pode ocorrer, só mais uma colocação, nas outras eleições, Donald Trump nunca venceu no número total de votos. Atualmente é possível que até que ele ganhe no número total de votos? Pois é, a candidatura dele deveria ter sido colocada
em relação a outras opções. Eu acho que os democratas eles acabaram errando em não construir alternativas. Veja que até mesmo o Partido Republicano, já tendo Donald Trump como favorito, ele não é favorito de hoje, não, né? A gente já percebe que desde o ano passado já havia essa tendência de favoritismo não só em vencer as eleições presidenciais, mas em ser propriamente a melhor opção em termos eleitorais, não estou dizendo em proposições, já que, repetindo aqui, ele não é quadro clássico dos democratas, nem segue todas as pautas democratas, mas de qualquer forma, é o melhor candidato que eles têm, né? Mas mesmo assim surgiram alternativas dentro do Partido Democrata, acabaram sendo derrubadas, como eu mencionei aqui, mas elas existiram e algumas delas realmente muito representativas. Agora, os democratas nem isso conseguiram construir. Então, acho que há muito mais um erro propriamente do partido do que de Joe Biden, que ele vai, com certeza, tentar, né, a sua candidatura, tentar a sua reeleição. Isso é muito natural, até mesmo dele, de buscar essa reeleição, como ele próprio vê as suas possibilidades. Agora, ao partido, competia ter buscado alternativas e não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu não somente agora, onde a gente está aí nas prévias finais, mas até mesmo durante esses 4 anos de gestão. A gente não viu surgir nenhuma alternativa viável, factível a isso. Então, isso faz com que os democratas eles saiam enfraquecidos dessa eleição. Joe Biden ele não conseguiu organizar um governo popular, ele tem problemas econômicos, vocês mencionaram a questão de política externa, em várias questões decisivas aos interesses americanos, o governo acabou cometendo equívocos. Tudo começou com aquela saída, aquela desocupação atabalhoada do Afeganistão, que chocou o mundo e desgastou a imagem do governo. Aí veio também vieram essas questões envolvendo a guerra da Ucrânia, a forma como os Estados Unidos têm lidado com o conflito em Israel e por aí vai. Então, são muitos desgastes e cada vez mais uma candidatura enfraquecida e sem alternativas. Professor, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, explicar o que podemos acompanhar a partir de amanhã e como o cenário ele vai se desenvolvendo a partir dos próximos dias. Muito obrigado.